A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Bruno Cavalcante com o tema O Cego de Jericó, do grupo Irmão Fritz. Olá a todos, uma boa noite para todos aqueles que estão nos escutando. Gostaria de pedir amparo e proteção a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui estudando mais um momento da história de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, que sempre vem trazer para nós algo essencial para a nossa vida e que nos traz alegria, satisfação e compreensão dos fenômenos da vida. Hoje trago a vocês a lição 44 do livro Caminho, Verdade e Vida, O Cego de Jericó. Então, vamos fazer uma breve leitura dessa passagem do Evangelho e depois vamos discutir um pouco mais, estudarmos um pouco mais essa lição. Essa é mais uma história de Jesus que nos é bem benéfica. O cego de Jericó, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre. Põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que eu te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, primeiramente, para refletirmos sobre essa lição, ela fala, uma passagem sobre Bartimeu, que é o cego de Jericó, Bartimeu, o filho de Timeu, que na passagem de Jesus, ele esperava Jesus numa rua, ficou sabendo de um alvoroço, que o Messias estava passando ali, e ele queria conversar, ele queria pedir a Jesus o que ele desejava, que era voltar a enxergar. Então, Bartimeu, ele cutucava as pessoas, incomodava, perguntando se Jesus já tinha passado, onde ele estava, e as pessoas ficavam incomodadas com ele, e ele, mesmo assim, insistiu, e até que Jesus foi a seu encontro. E a única pergunta de Jesus é:
que queres que te faça?" E a resposta de Bartimeu foi: "Que eu veja." Então, o que essa resposta, né? Esse pedido de Bartimeu, né, para Jesus, que ele voltasse a enxergar, que ele voltasse a ter a visão física dele. E aí Jesus, claro, né, como ele era o grande sábio e sabia manipular todos os elementos químicos que havia aqui na Terra, pela sua grandiosa mediunidade, né, misturando barro, lodo, né, e saliva, disse a Bartimeu, né, passou em seu olho, né, e disse a ele que a tua fé, né, te curastes. Então, juntamente com toda essa ciência, essa química, né, que Jesus colocou, né, no lodo, a saliva, em conjunto com a fé de Bartimeu, ele conseguiu voltar a enxergar. E nesse instante, Bartimeu começou a seguir Jesus, né, trilhando aí os seus ensinamentos junto com ele. Então, o que essa lição ela vem dizer não é simplesmente, né, falar sobre a cegueira física, mas também a nossa cegueira espiritual. Às vezes nós nos pegamos no nosso corrido dia, nosso cotidiano tão corrido, que a gente se apega muito ao nosso trabalho material, às nossas atividades materiais, aos nossos bens materiais e esquecemos qual é o nosso principal propósito aqui nessa encarnação, né? A nossa vida, que é evoluirmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Lembrarmos que somos espíritos numa carne e não uma carne com espírito. Então, de vez em quando, o nosso dia a dia nos faz ficar cegos e deixamos de enxergar, né, o que é a melhor solução para um problema, deixarmos de enxergar o que uma pessoa está necessitada do nosso lado. Então, a gente tem que se abrir um pouco mais para a nossa espiritualidade, né? Lembrar, né, que espiritualidade é pensar no outro, pensar em ficar bem consigo mesmo, ter a consciência tranquila, saber se colocar no lugar do próximo. Isso aí é você ter espiritualidade. Saber discernir o que a pessoa realmente precisa naquele momento, quando ela te pede ajuda, saber tomar a atitude correta no momento certo. Então, isso é um esforço, uma meditação muito grande que a gente tem que fazer conosco mesmos. Pensarmos aqui, né, no nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento, nossas atitudes, para que não possamos cair, né, nessa cegueira. Então, a gente pode aqui, ó, com muita oração, vigilância, a gente pode se esquivar, por exemplo, da cegueira da ignorância. A ignorância é um dos grandes males da sociedade, porque a gente pode ficar falando coisas, espalhando notícias ou ensinamentos que são completamente errados e contraditórios. E conhecimento é poder, né? Como Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade sobre qualquer situação que você saiba, que você consiga ali ter pleno conhecimento, que você vai saber lidar da melhor maneira possível, né? Conhecimento da nossa vida espiritual, da vida após a morte. Então, quando a gente tem essa ignorância, né, as coisas ficam mais difíceis para a gente. Então, nós temos que pedir e tentar nos esforçarmos para evitar essa cegueira da ignorância, né, de não ter conhecimento. Nós, às vezes, também caímos na cegueira da rebeldia e muitas vezes ficamos nervosos com Deus mesmo, porque não aceitamos alguma condição ruim que veio cair em nosso colo, né, alguma situação difícil e que a gente desespera e concentra muito mais no problema do que na solução. Então, quando você está desesperado, com raiva, angustiado por causa de qualquer situação problemática, você está cego,
Você não consegue enxergar a solução, porque você está com raiva, né? Não aceita aquela situação. Para um pouco, respira fundo, faz uma prece ou canta uma música edificante, e aí o seu cérebro vai funcionar melhor, suas sinapses vão ser mais tranquilas, né? Vão passar de maneira mais calma, e aí você vai conseguir ouvir a intuição do seu mentor espiritual para ver o que você pode fazer e não ficar revoltado ou brigando com a situação. A gente tem que também quebrar a cegueira do orgulho. O orgulho é um dos maiores males da humanidade, porque o orgulho faz o ser humano, pensar que ele é o principal da história, ele é o personagem principal do mundo ou da sociedade em que ele vive. E na verdade, eu, como todos vocês que estão ouvindo aí, somos meros personagens nessa encarnação, nesse mundo, nessa vida aqui que estamos juntos. Cada um tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. Cada um tem as suas necessidades, mas não quer dizer que a sua necessidade seja maior que a do outro. Então temos que tomar cuidado com o nosso orgulho. Achar que qualquer coisa que a pessoa fala pra gente, ela tá te ferindo, e na verdade não. Achar que é superior, que merece mais do que o outro, né? Isso é um orgulho muito grande. Achar que tem mais direitos do que o outro, por causa de uma classe social, ou por causa da cor da pele, ou por causa do sexo, né? Do gênero. Isso não tem nada a ver. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos iguais perante a Deus. Então nós temos que erradicar o orgulho de nossa vida. Devemos também quebrar a cegueira do vício, porque o vício a gente nem enxerga quando está viciado. E o vício, às vezes a gente fala assim, né? A pessoa logo pensa, às vezes no cigarro, na bebida alcoólica, numa droga, mas existem vários outros tipos de vício. Tem a pessoa que ela é viciada em chocolate, e aí ela não sabe o mal que faz. Chocolate é gostoso, é bom, mas em exagero não dá. Tem a pessoa que é viciada em jogo e acha que qualquer momento ela vai parar, e não é bem assim. Quando alguma coisa na sua vida vira hábito, é muito mais difícil de você tirar. Temos também o vício que às vezes a gente faz sem pensar, sem perceber, que é o vício da fofoca. Às vezes no trabalho ou no ambiente de estudo, ambiente familiar, às vezes uma pessoa começa a falar mal de outra, né? Tendo às vezes frases pejorativas, e a gente começa a entrar naquela onda, naquela sintonia ali, e também começa a falar mal. Sem perceber, você já está fofocando, já está espalhando para outro, já não está ali se aguentando mais, e quando percebeu, falou mal de alguém. E aí, quando você tem esse hábito de falar sempre mal, então fica difícil sair disso daí. Então a gente tem que pensar e quebrar isso, né? Enxergar, pô, será que eu vou gostar de alguém que estiver falando mal de mim assim? Então alguém chegou, contou uma fofoca para você, você tá sem graça de cortar essa pessoa, de tirar. Ali escuta, beleza, não emite opinião e só não repassa, né? E fica nessa, você vai ver como o seu ambiente começa a melhorar, né? Como dentro de você começa a melhorar, você começa a se sentir uma pessoa melhor. A gente também temos que nos desprender da cegueira da preguiça. Essa coisa de deixar tudo para amanhã, ficar só adiando os compromissos, isso aí é uma preguiça. Isso aí, às vezes, você tem deixando para amanhã, e às vezes o amanhã não chega, né? A gente não sabe, às vezes amanhã eu vou começar a fazer aqui, vou sair com o meu filho agora para poder jogar bola com ele toda vez. E se naquele dia você sofreu um acidente, ficou paraplégico, e aí?
né? O amanhã já não funcionou mais. Então, para que deixar para amanhã? Vamos fazer agora. Se você tem a oportunidade de estudar, de melhorar intelectualmente, moralmente, né? Se tem a oportunidade de crescer, por que deixar para amanhã? A preguiça é um dos grandes males que a gente tem também. Nós ficamos lá, não, hoje eu não vou estudar, não, porque tô cansado, trabalhei a semana inteira, vou assistir um filme aqui, vou ficar a tarde inteira assistindo filme. É interessante descansar? A gente precisa, o nosso corpo precisa, a nossa mente precisa. Só que quando você começa a entrar num trabalho ou num estudo edificante, esse estudo do evangelho, igual a gente está fazendo agora, você vai ver que não há cansaço. Na verdade, você é energizado, porque o estudo, o debate ou o trabalho, ele sempre é acompanhado de bons espíritos, espíritos evoluídos que trazem boas energias para a gente. Então, a gente acaba se sentindo bem no final do trabalho. Nós temos que, como eu disse, né, retirar a cegueira da tristeza, da revolta. A tristeza, claro que a gente pode sentir tristeza, não estou cortando aqui que a gente não pode e tudo mais, mas o sentimento de tristeza e revolta, ele não traz nenhum benefício pra gente, nenhum benefício para sua vida. Aconteceu alguma coisa que você não gostou, você tá triste, é normal sentir, mas ergue a cabeça, né? Levanta e segue em frente. Vida que segue, né? Pode ser difícil, se você não conseguir sozinho, pede uma ajuda psicológica, uma ajuda numa casa espírita, numa igreja, alguma coisa, um amigo, um parente que possa te ouvir, né? Em que você possa fazer essa cartaz, né? E poder dar a volta por cima. A gente não pode se entregar à tristeza. A dor, ela existe, mas o sofrimento é você que escolhe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não ficar cego, achando que essa tristeza nunca vai passar. Todo mundo quer que passe, mas não necessariamente vai ser no tempo que a gente quer, e sim no tempo de Deus. E uma outra cegueira que costuma muito o ser humano ter é a cegueira na descrença. Quando você não acredita em algo superior a você, né, como Deus, né, como você não acredita, você tem uma descrença de que o mundo pode melhorar, que existem pessoas boas. Às vezes a gente olha tanta notícia ruim, né, na televisão, no jornal, e se fala, o ser humano não tem jeito, né? Tem. A gente tem que acreditar. Se você fizer a sua reforma íntima, igual a gente está estudando aqui, melhorar um pouco você a cada dia e outra pessoa também fazer isso, então cada um de nós vai melhorando. E aí essa melhora vira uma corrente do bem. Quem está ao seu redor também faz isso, melhora, aí no seu bairro, né, na sua vizinhança, até que todo mundo começa a crescer e seguir o mesmo caminho. Então a gente não pode ter essa descrença. Temos que fazer a nossa parte, né? Pedindo auxílio, ajuda a Deus, a espiritualidade, ao nosso mentor, para podermos vencer, né? Quando tiver um desânimo, quando tiver uma raiva, a gente pedir para que afaste esse sentimento, muda a cabeça, pensa em outras coisas, pensa em coisa boa, medita, né? Vai praticar um esporte, uma atividade física, para você sair dessa sintonia ruim. Então, tudo isso que a gente fazer é sempre benéfico para nós como espírito. No livro Pão Nosso, existe uma passagem que fala que é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Então, quando a gente está aqui cego em todas essas coisas que eu relatei aqui, a gente começa a tropeçar nos obstáculos e acha que Deus tem que fazer favor para a gente. E não é bem assim. Nós temos que fazer o nosso esforço. Claro que podemos pedir ajuda, auxílio é importante, mas Deus não vai fazer tudo sozinho. Nós também temos que fazer a nossa parte, estudar e tentarmos melhorar a cada momento, deixar a preguiça, deixar que a matéria não nos segue e não faça enxergar a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira missão aqui nesse mundo. Espero que vocês possam ter gostado do estudo, tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Um forte abraço e até o próximo.
Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.